bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus tum sarrures! Estamos começando mais um programa agora em Celemanha desta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, são 11 horas e 32 minutos, estamos ao vivo para os canais do ICL Notícias, para os canais do Eduardo Moreira, para os canais, um monte de canal que transmite, mentira. E também estamos ao vivo para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, TV aberta. Para você que está vendo este programa na reprise às 4 horas da tarde, antes do ICL Calvo e Criança, o ICL Urgente, antes, e você que está vendo também em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify e no YouTube, estamos começando o melhor programa do universo conhecido e desconhecido, segundo diz Jordana Lima, aqui no nosso chat. Hoje vamos falar sobre ele, que está preso. Quem? O intestino do Bolsonaro? Não, o Fernando Collor. Que isso? O ex-presidente, ladrão de poupança, Fernando Collor, está preso. Vamos falar sobre a prisão do ex-presidente. Vamos falar sobre o intestininho de Jair Bolsonaro, que também está preso. Vamos falar sobre o finzinho de abril, vamos falar sobre o abril indígena, vamos receber o Danilo Tupiniquim, cientista político e cofundador do coletivo indígena LGBTQIA+, Tibira. Vamos falar sobre droga, porque o Guga Noblar mandou falar. Vamos falar sobre muitos assuntos. Meio cigarro de maconha. No programa desta sexta-feira. Bom dia pra você, Vitão. Bom dia, William. Dá uma vontade de arrotar, por isso que eu falei desse jeito. Difícil, né? Bora lá, mais um dia aqui. E trouxe uma indicação de música para essa sexta-feira fria, gelada, chuvosa de São Paulo, que é o EP Sinto Muito, da Duquesa, que eu já indiquei o outro álbum dela aqui há algum tempo atrás. E esse é diferente, esse é sobre R&B, é mais leve, é mais cantado, mais romântico. Recomendo a todos e é isso. Boa sexta-feira. Muito obrigado, Vitão. Marilena falou que gostou do meu moletom, me dá um ar de hétero, gente, é só um moletom. Vocês querem fazer uma heterossexualidade acontecer comigo? Não vai acontecer, gente. O João Rafael, Collor preso, coisa boa. Tá feliz, Guga Noblar, porque o Collor foi preso? O Guga Noblar tava respondendo mandando e-mail. Tava mandando e-mail. Tava vendo os comentários do chat rolezeiro. Eu adoro esse chat. Consertou o microfone que você cagou tudo aí? O microfone tá quase consertado. Tá quase consertado, quase lá. E esse chat aí, eu me divirto com esse chat. Zoem o Fernando Collor. Façam piadas com o Collor. Eu tenho uma história com o Collor, né? Meu querido príncipe William. Você tem história com todo mundo, Guga Noblar. Conta essa história com o Collor. Deixa. Roda a vinheta. Pronto, Guga Noblar. Rodamos a vinheta para falar de Fernando Collor preso. Agora conta sua história com o Fernando Collor pra gente, Guga Noblar. Coraçãozinho pro Collor. Não, a história, vou contar resumidamente, mas quando eu tinha 8 anos de idade, eleição de 1989, a pessoa que eu mais odiava na minha vida se chamava Fernando Collor. Eu tinha 8 anos de idade. E ele nem tinha roubado a poupança do seu pai ainda, Nem tinha roubado do seu Ricardo. Olha, antes dele se eleger, eu já tinha um ódio, tipo, o mesmo desgosto que eu tenho pelo Jair Bolsonaro, eu tinha pelo Collor naquela época. Eu tinha 8 anos, eu era uma criança. E aí, meu pai, na época, era o já diretor tinha cabelo aqui branco, já, né? Já tinha cabelo branco, já tá começando. 8 anos, cabelo começando a ficar branco. E meu pai, o Ricardo Noblar, quem não sabe, jornalista, era diretor aqui em Brasília do Jornal do Brasil. E na época, o Jornal do Brasil era um grande jornal ainda. E ele tinha uma coluna de política e vivia batendo no Collor já naquela época, antes do Collor ser eleito. E o Collor ligou na minha casa para reclamar, se queixar, tentar dar a versão dele sobre um texto que meu pai tinha escrito. E uma tia, minha mãe atendeu e avisou para uma tia minha que estava na minha casa, tia Rose, é o Collor, chama o Noblar. Na hora que eu ouvi que era o Collor,
eu saí correndo, peguei o telefone e aí falei pro Collor, não liga aqui na minha casa que a gente vai votar no Lula. E peguei na cara dele. Muito bom. Ele, claro, que usou isso contra meu pai, espalhou meu pai. Meu pai nem votou no Lula no primeiro turno, votou no Brizola, porque achava que o Lula ia perder pro Collor. Queria que o Collor perdesse e achava que o Brizola tinha mais chance. Mas enfim, eu fiz isso, bati o telefone na cara do Collor, falei que ia votar no Lula e a primeira coisa que aconteceu quando o Collor foi eleito, meu pai foi demitido do Jornal do Brasil. Primeiros dias, Collor foi eleito, a gente de férias, em Recife, e eles demitiram meu pai. A Veja até fez uma matéria falando que era por conta do Collor. Primeiro jornalista com a cabeça entregue por conta do Collor, virou uma história do caramba. Mas enfim, demiti meu pai, mas porém, bati o telefone. Valeu a pena, rimos muito, fui demitido, só que nesse caso não era meme, foi literalmente. Foi com um atraso, Guga, com um atraso de uns 30 anos, o Collor foi preso. O Xandão entrou em ação mais uma vez, o cabeça de piroca, e mandou prender o ex-presidente. A Polícia Federal cumpriu o mandado na casa do Collor em Maceió. Ele foi condenado, Guga, pelo STF a 8 anos e 10 meses por participação no esquema de corrupção da antiga BR Distribuidora, a atual Vibra. A condenação envolve crimes de corrupção passiva. Corrupção passiva é aquela que precisa fazer o quê? Chuca antes. Não. Corrupção passiva é quando você Calma deixa... aí, tem criança assistindo, cara. É quando... Se a criança não entendeu. Se a criança não entendeu. Corrupção passiva é quando você deixa roubar. Corrupção ativa é quando você rouba, para explicar. E lavagem de dinheiro. A decisão é de 2023, mas a prisão foi decretada somente agora, que não cabe mais recursos no processo. O Collor chegou primeiro, mas já chama um velho conhecido. Sabe o que o Collor quer como companheiro de cela, o Guga Noblar? Esse aqui, ó. Põe aí. Bolsonaro! 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 Cabe os dois na cela, não cabe, Guga? Cabe os dois na cela. Corre, olha os dois. Os dois presinhos. Com um tempinho de atraso, Guga, o Collor foi preso. A gente espera que o Bolsonaro não leve tanto tempo assim para ir para a cadeia. Não levará. Será ainda bem que a justiça finalmente está sendo feita com relação ao Collor. Se tem alguém que o Brasil inteiro chama de ladrão e quer ver na cadeia há décadas, e sempre foi um exemplo da falta de justiça no Brasil, inclusive, foi Fernando Collor. Não tem ninguém que ache que o Collor é honesto. Não existe uma pessoa no Brasil, no planeta, que fale, não, Collor nunca roubou. Não existe. Collor, a imagem do Collor é a imagem da corrupção. E aí agora, finalmente, esse sujeito indo parar no Chilindró por uma corrupção passiva. Ele não meteu a mão na grana, ele deixou meterem. Então... Essa é a diferença de ativo e passivo. Quando você é passivo, você deixa meter a mão na grana. E quando você é ativo, você mete a mão na grana. Faz sentido. Você que mete quando você é ativo. Meter o pau não, a grana. A mão na grana. Na grana. Mete a mão. E o Collor, enfim, finalmente, Collor apodreça na cadeia. Eu sempre sonhei com esse momento. E o outro momento que a gente sempre sonhou é ver o Bolsonaro do seu lado agora. Façam a aliança política de vocês dentro da papuda. Eu espero que o Bolsonaro, claro, provavelmente uma prisão militar, não merece, talvez fique numa Polícia Federal, mas quem sabe, papai do céu, escute o nosso papai do chão. Papai da papuda. Leve ele, papai do chão. Pode ir. Vai, Collor. O Guga Noblar, trazendo uma atualização agora, o STF já tem 4 votos para manter o Collor preso, mas um ministro decidiu levar para o plenário físico. Quem é o ministro, Guga Noblar? Gilmar Mendes. Moraes, Dino, Barroso e Fachin já votaram para a manutenção da ordem de prisão. Os demais ministros podem antecipar o seu voto no plenário virtual até hoje, 23h59. Mas a decisão final vai caber ao plenário físico, após o destaque de Gilmar Mendes. Até lá, o Collor vai permanecer preso. Quando vai ser o negócio do plenário físico? Já tem data? Não tem data. Pelo menos vai ficar preso mais uns dias aí, porque não vai ser hoje, não vai ser sábado e domingo. Geralmente o ministro do STF trabalhar sábado e domingo. Segunda-feira, talvez terça-feira role aí. Mas semana que vem tem feriado, não vão trabalhar.
Podia emendar, né? Podia emendar na semana. Collor vai ficar preso. 4 votos, Guga. Acho difícil reverter, viu? Por enquanto, dos 9 votos, 4-0 por enquanto. Difícil uma virada dessa, né? É muito improvável. E se reverter vai ser um vexame pro STF, sinceramente, será. Mas começou bem, né? Então, acho que terminará bem e veremos Collor passar uma temporadinha bem gostosa atrás das grades. Sonhamos com isso. Mas, claro, temos que aguardar. Surpresas acontecem no Brasil. Tudo é possível. Aqui no nosso chat, o Andrei Gobi dizendo que tinha que ser preso no Carandiru. Vai ser um pouco difícil. A Ruth Garcia diz que nunca mais confunde passiva com ativa. Eu já tive essa dificuldade às vezes. Ô, Guga, e quando o cara deixa roubar e rouba, ele é corrupção versátil? Fica perguntando. Quando ele... pois é, tem o cara que é Vitão, passivo. você que é especialista no assunto, Vitão, em corrupção, quando o cara rouba e deixa roubar, é corrupção versátil? Deve ser. O Giovanni tá aí? Pan-corrupção. Ah, Tem gente que é pan-corrupção. Pô. Que é corrupção de qualquer jeito. Topa qualquer corrupção. Pan-corrupção. O Call of Marx falando que vai trocar a fralda do Bolsonaro na prisão, o Fernando Collor. A Lígia Maria, muito gratificante mesmo. Fui da época dos caras pintadas e saímos à rua para protestar pelo impeachment do Collor. Sabe quem que era, cara? Ajudou o movimento a ganhar o corpo que ganhou, era o presidente da União Nacional dos Estudantes na época, Lindbergh, deputado do PT pelo Rio de Janeiro. Só mandar um beijo para Gladys Garcia, Alba Evaristo, Vitor Thiago, Eliane Ribeiro, toquem o terror aí no chat, façam esse chat se movimentar, tamo juntos. Bernardo Cotrim falou no meu chat aqui que nós somos muito doentes. Somos mesmo! Doentes de amor por você, Bernardo. O único carioca que amamos. Fora Eduardo Moreira. E Chico Alves. E a Luísa Vilela. E... A Letícia, eu... que morra. Eu amo. Leva pra casa. Aqui no nosso chat, muita gente... A Gladys falando que também foi cara pintada. Tá velha, hein, Gladys? A Juliana Moreira falando corrupção relativa. Aí o Evaristo falou que eu aprendi na prática. O Luke Rock falando troca-troca da corrupção. O Marcelo Miller falando corrupção flex. O que mais? Ih, passou o comentário, perdi. Foda-se. O Gonoblar, agora tem gente aí que vai ter que amargar com ter apoiado o Collor. Tem um governador de estado que em 2022 disse isso aqui, ó. 2022, não é 1936, é 2022. É 1992. É um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Deixou. Se alguém que deixou um legado foi o Collor. O Collor deixou um grande legado. Tem o áudio do Medo e Delírio, deixa eu ver se eu acho aqui no aplicativo do Medo e Delírio. Que eu queria dizer que é o... Não vou conseguir achar. Que é o vai segurar na pica dele até o final. É esse aqui? É esse aqui, ó. Tu botou esse jumento. Essa aqui é pra você, ô Tarcísio. Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá, pai. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais. E não vem com esse teu papinho de você só fala sobre política, não vem falar de política agora não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Diretoria adorando futebol. Até o final. Não fez videozinho pro Collor? Esse é um áudio famoso de WhatsApp. Que o Medo e Delírio usa bastante. Vai segurar até o final, meu irmão. E aí, ó. Porque assim, se você fizer um vídeo de apoio ao Collor em 82, eu até vou, vai. Agora 2022 já dava pra saber um pouquinho quem era, né, o Hugo Noblar? Olha, já dava pra saber em 89, né? Ali a gente já sabia que ele era um picareta. Eu tinha 8 anos de idade. E eu sabia, imagina quem era adulto naquela época. O Collor era uma fraude, era o caçador de marajá, que na verdade era ele próprio um marajá. E todo mundo sabia disso. O Gabriel Pensador fez uma música
pedindo a morte do Collor. Era essa a imagem do Collor. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Era uma música que eu cantava em voz alta, todo mundo adorava, porque o Collor sempre foi isso. Desde 92, 93, pelo menos. O Gabriel Pensador fez em 92 essa letra. Essa era a imagem do Collor. O cara que era o Marajá, que era uma fraude, que era um ladrão, que as pessoas desejavam, dependendo da pessoa, até a morte, que era o caso da música Hoje Eu Estou Feliz, Matei o Presidente. Então, não dá para agora, 2022, 30 anos depois, você fazer um vídeo desse, a não ser que você seja um oportunista político que topa qualquer coisa, que se alia com qualquer um, que não tem vergonha de aparecer ao lado de pessoas como o Collor, alguém que não tem moral, que não tem legado, que é um ladrão. O Collor é um ladrão e o Tarcísio sabe disso. Mas quis se colocar ao lado do Collor, quis fazer seu videozinho, agora que ele está preso, aguenta, seus 2 parceiros serão presos. Já tem um lá e vai chegar o Bolsonaro. Ô, Guga Noblar, agora sabe uma coincidência dessas da vida? Amanhã é aniversário, sabe de quem? De quem? Da Globo. A Globo faz 60 anos amanhã. E aí, coincidentemente, a internet está lembrando das coincidências que ligam a Rede Globo e Fernando Collor. Para você que não lembra, para você que é jovem, ao contrário do Guga Noblar, que em 82 já tinha 76 anos, que acompanhou a história do século passado inteiro, a Globo é acusada de ter manipulado um debate, a repercussão de um debate, que não tinha internet, né, gente? Em 89 não tinha redes sociais, não tinha nem e-mail tinha, nem computador. Tinha computador, mas era caro, não era todo mundo que tinha. Não tinha internet na época. Então, não tinha Orkut ainda, MySpace, Fotolog, não tinha essas coisas. Tá entregando a idade mesmo, né? E aí, a Rede Globo teria manipulado a repercussão do debate, porque o Jornal Nacional era o jornal mais assistido, todo mundo via e tal, a repercussão do debate. Inclusive, o Boni pai, né, não o Boninho, ele confessou a manipulação do debate, um vídeo que também é célebre. Vamos pôr o vídeo aí. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali, mano, com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador, para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal... Que doideira, né, Guga? E assim, os caras falam... Numa boa, assim, e aí, ele tá falando da preparação, mas o que foi escandaloso foi a repercussão, né? Foi a edição que o Jornal Nacional colocou no ar do debate, que fez com que o Lula tivesse vacilante, que o Collor duro, macetando o Lula, e o Lula gaguejando, não sabendo o que responder. Então, assim, os caras, coincidentemente, a Globo faz 60 anos e o Collor foi preso. Um arzinho de reparação histórica, né? O Collor tá na conta da Rede Globo. A ditadura de 64, em parte, também tá na conta da Rede Globo. Se aliou aos militares, se aliou ao Fernando Collor, e foi vergonhoso esse momento da Rede Globo. Tanto que depois eles tiveram que inventar o padrão Globo de jornalismo, exatamente para tentar apagar esse passado em que o jornalismo da Globo era marrom, era um jornal em parte sensacionalista, em parte aliado a político e fazendo um jogo que não é o jogo do jornalismo, que não é o jornalismo. Isso não é jornalismo. Você não pode pegar e transformar
a imagem dele, tentar passar uma imagem que não é aquela, em ajudar um sujeito num debate. Isso é absurdo. O debate mais importante do Brasil estava pau a pau essa eleição. Foi muito parelho a eleição de 89. Lula e o Bolsonaro da época, que era o Collor. Então, claro que fez uma diferença. Muita gente atribui a vitória do Collor a Globo ter manipulado, por exemplo, esse debate, que foi muito importante esse debate, foi bem na reta final. E aí eles fizeram o quê? Foram lá e tentaram passar a imagem de um Lula abatido e do Collor com uma imagem poderosa, manipularam isso para passar essa imagem durante o debate. Depois pegaram e fizeram uma edição cretina no Jornal Nacional, detonando o Lula, passando uma imagem de que o Collor tinha arrebentado o Lula. Foi muito. Isso é uma das maiores desonestidades da história do jornalismo mundial. Mas, enfim, tá, a gente conhece essa história e a Globo tenta se redimir desde então. Não consegue. A Kelly Cristina falou que tá fazendo uma homenagem em nome da Rosa, que é só quem viu esse filme fabuloso. Você tá vestido de Frei Davi hoje. E o Marcos Assis falou, o Will tá de frade franciscana. Eu vou mostrar minha careca franciscana pra você daqui a pouco, Marcos. Tem uma galera dizendo aqui no chat, o Armando Nogueira, que era o chefe de jornalismo da Globo na época, de fato, mas se não me engano, ele foi contrariado nisso. Quando o Collor ganha a eleição, o Armando Nogueira, além de demitir meu pai do Jornal do Brasil, o Armando Nogueira é demitido da Globo. E o Gilney, que era o marido da Eliane Cantanhede, que era um dos que mandava lá, também é demitido. Ou seja, aquela galera que tentava fazer com que a Globo seguisse de fato o jornalismo e fosse até crítica ao Bolsonaro, rodou também. Quando o Collor ganhou, a Globo fez uma limpa também para agradar o Collor. E alguns jornais fizeram isso, o Jornal do Brasil, a Globo também fez. E aí o Armando, se eu não me engano, sai nessa. Então, fazendo justiça com o Armando Nogueira, eu não creio que ele tenha dado aval a essa sujeira. Aí, ó, a foto dele, do Armando Nogueira. Muito bem. Vamos... Eu tô com o Twitter aberto, tá aparecendo Bebê Reborn pra mim aqui. Muita gente aqui comentando sobre isso, abaixo a Rede Globo. Incrível que a Globo hoje virou uma unanimidade, né? Nem esquerda, nem direita gosta da Globo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Guga Noblar, vamos falar sobre coisa boa. Coisa boa mais ou menos, né? Mas vamos falar sobre assunto bom, receber convidado nosso. Alguém aqui no nosso chat, Guga Noblar, falou: William, por que você não gosta da Letícia? É simples, porque a Letícia não faz as coisas que eu peço pra ela fazer. Tá bom, vai falando. Vocês viram? No final de abril, no começo... Vai falando. No começo de abril, eu falei, vamos falar sobre o abril indígena, chamar alguém para falar sobre o assunto, mas alguém disruptivo, para dar um outro ponto de vista. Ela, tá bom, e aí não chamou. Foi chamar no dia 25 de abril. Mas, como eu mesmo costumo dizer, antes tarde do que mais tarde, Guga Noblar. Estamos celebrando o Abril Indígena pela 81ª vez, meio de resistência e valorização dos povos originários, né? No dia 19 de abril comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, né? Dos povos originários. E uma pauta antiga, Guga Noblar, está ganhando repercussão nas redes sociais. A presença e a luta de indígenas LGBTQIA+. Recentemente viralizou nas redes sociais os vídeos do Gilmar Mendes, Guajajara, não é o Gilmar Mendes, o ministro, que é LGBT e mostra na sua rotina no TikTok e responde perguntas sobre sua vivência na reserva indígena Guajajara, entre os municípios de Grajaú e Barra do Corda, no Maranhão. Tem um vídeo dele, Guga, em que ele ameaçou fechar a rodovia, já ultrapassou mais de 5 milhões de visualizações. Vamos ver aí. Gente, agora, eu vou fechar a pé. Gente, gostei. Eu não sei atirar flash, gente. No Brasil. E aí, Guga? Você sabe que o TikTok tem um excelente algoritmo, né? Quando você vê um vídeo e gosta, ou ele
começa a entregar vários conteúdos para você. E eu comecei a receber vários conteúdos. E aí, vamos falar sobre esse Abril Indígena, sobre o Dia dos Povos Originários, meio de resistência dos povos originários, mas com esse recorte. E a gente vai receber hoje o Danilo Tupiniquim, cofundador do coletivo Tibira, para falar da importância da visibilidade tanto dos povos originários quanto dos LGBTQIA+, nos povos indígenas. E ele é o cofundador, né, do coletivo Tibira, que é o nome em homenagem ao primeiro caso de LGBTfobia contra um indígena no Brasil. Bom dia, Danilo. Obrigada por estar aqui com a gente, trazer duas pautas tão importantes para a gente comentar nesse mês de abril. Bom dia, Danilo. Olá, pessoal. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Ótimo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Danilo, para a gente começar, a gente ouve muito falar e, obviamente, as redes sociais é um lugar onde as pessoas falam sobre as coisas que elas ouvem falar, né? E é importante a gente ouvir pessoas que podem falar sobre isso. Que não existe indígena LGBT, que existe homofobia nas aldeias, que o indígena LGBT é expulso da aldeia, não pode viver em comunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é hoje, em 2025, as vivências das pessoas LGBTQIA+, entre os povos originários aqui no Brasil, Danilo? Vou me apresentar, né? Eu sou o Danilo, como você mesmo disse, sou do povo Tupiniquim, do norte do Espírito Santo, né? Sou graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e sou um dos fundadores do coletivo Tibira, né? O coletivo Tibira, ele é um coletivo que a gente fundou no começo de 2019, com o objetivo de trazer visibilidade à pauta relacionada à questão de gênero e sexualidade dentro do contexto indígena, né? Porque nós trouxemos essa discussão para, principalmente, não só para trazer visibilidade quanto à discussão dentro do movimento indígena, mas também dentro da questão das discussões LGBTs no âmbito de luta nacional. Porque a gente vê uma ausência, né, da presença indígena em diversos espaços e o movimento LGBT não é um caso isolado, né? Então, quando a gente passou a discutir sobre isso, nós começamos a trazer essa discussão para dentro desses espaços, só que a gente percebeu a ausência da discussão das questões raciais também desses espaços, porque em muitos desses lugares a gente acaba reproduzindo um racismo estrutural, um preconceito estrutural, e foi quando a gente teve essa ideia de criar o coletivo falando sobre essa questão, né? Então o coletivo está aí para discutir sobre os dois recortes dentro dos dois movimentos, né? A questão LGBT dentro das comunidades indígenas, eu acho que a gente sempre tem que olhar que são os povos indígenas, são diversos povos indígenas, mais de 300 povos, e todos têm culturas diferentes. Nós não podemos falar a cultura dos povos indígenas. Então, nós precisamos entender as especificidades e a cultura de cada um. Quanto à questão LGBT dentro desses, e também olhar, né, para a questão LGBT de acordo com a realidade do povo. Óbvio que tem povos que já tiveram, assim, historicamente, a questão relacionada a entender as relações homoafetivas como um xamanismo, algo nesse sentido, dentro de suas próprias comunidades, que, enfim, dando até espaços dentro das comunidades, um reconhecimento de liderança mesmo, e outros, historicamente, também já não entendiam isso como algo certo, vamos dizer assim. Uhum. Quando a gente traz, assim, olhando historicamente para um contexto de violência e de colonização dentro do Brasil, né, em relação aos povos indígenas, a gente vê que, historicamente, tem essa tentativa de aniquilação e dos corpos indígenas, da diversidade indígena, né? Tanto é que se cria um imaginário sobre o que é os povos indígenas, e aí, desculpa a minha voz, que eu tô muito gripado. Tá perdoado. E aí, quando a gente olha para esse contexto de violência dos povos indígenas, a gente vê que, historicamente, tem se feito, né, essas tentativas de invisibilizar e de acabar com essas diversidades dentro das questões indígenas.
O caso do Tibira, né, que traz o nome do coletivo, é um desses casos, que é o primeiro caso documentado na história do país relacionada à homofobia, né? Então, a gente utiliza esse nome do Tibira para o coletivo como uma forma de resistência e de visibilidade sobre esse primeiro caso. Então, a gente precisa olhar para esse ponto, trazendo também um contexto histórico de violência, né, para dentro das comunidades e de tentativas de apagamento dessa diversidade dentro das comunidades indígenas. Principalmente quando a gente olha para dentro das comunidades e vê que um dos primeiros passos, uma das primeiras tentativas é a questão das missões evangélicas, né, as missões dentro das comunidades indígenas, que foi uma dessas coisas que afetaram as comunidades de alguma forma em relação a diversas questões culturais, como é o caso do Tibira, que foi assassinado a mando de missionários. Nosso chat aqui, não leio o chat, viu, o Danilo? Só tem vagabunda no nosso chat aqui. Não trouxemos o Danilo porque ele é bonito, trouxemos para ele poder trazer informações relevantes pra gente sobre o Abril Indígena, Guga Noblar. Mas o nosso chat só tem piranha, você sabe, né, Guga? O nosso chat aqui ele só tem piranha. Então faça uma pergunta séria para o Danilo, por favor. Ao contrário do chat. Danilo, onde que o preconceito, a homofobia, ela aparece de maneira ainda mais opressora? Entre os indígenas ou entre os não indígenas? Tem como comparar? Com certeza. Eu acho que, principalmente olhando o chat, eu acho que a questão da sociedade não indígena e a ignorância em relação aos povos indígenas é tão grande que não consegue enxergar essa diversidade que existe dentro dos povos indígenas, né? A gente recentemente, e aí eu não li o chat, mas eu faço ideia de como seja, porque a sociedade tem suas hipocrisias, a gente colocou um vídeo em relação, dentro do acampamento Terra Livre, né, a maior mobilização indígena do país, se não do mundo, que esse ano deu, inclusive, cerca de 7 mil indígenas, de mais de 200 povos. A gente criou um vídeo, assim, de pessoas diferentes, de etnias diferentes, falando: eu sou fulano de tal, eu sou indígena e sou L, eu sou B, eu sou T, eu sou, enfim, G, falando a sua sexualidade e seu nome. Não falamos os povos, porque a gente sabe que é uma questão muito sensível a se tratar dentro de um vídeo, mas a gente gravou esse vídeo, colocou várias pessoas falando sobre suas sexualidades e atingiu um número muito grande também de visualizações no Instagram, e a gente recebeu muitos preconceitos, assim, cada comentário horroroso, assim. A gente não liga, tá? Só avisando. Não é isso que vai parar, né? Questões... Os povos indígenas estão resistindo no Brasil desde que os europeus chegaram, né? Não é agora, não é 3 comentaristas de TikTok que vão fazer a resistência parar, né? Sim, e é exatamente por isso que a gente traz essa discussão e a gente insiste em trazer e lutar pelos nossos direitos, né? Porque as pessoas ainda hoje em dia desconhecem sobre as nossas diversidades, enquanto nossa existência mesmo enquanto povos indígenas, quanto mais a diversidade que existe dentro dos povos indígenas, né? E aí a gente percebe que é uma violência da sociedade mesmo, da ignorância da sociedade em relação à existência e ao imaginário do que é os povos indígenas, né? Porque cria-se um imaginário colonial em relação ao que é os povos indígenas, em que se eu estou usando uma blusa, se eu estou usando um computador para falar com vocês, se eu estou, enfim, numa casa de alvenaria, enfim, eu já não sou mais indígena, eu já não sou mais passível de ter direito ao território, ao direito a uma saúde específica, a uma educação específica, né? Então, o que é os povos indígenas para o Brasil hoje? É um imaginário completamente distorcido do que é a realidade dos povos indígenas. Os povos indígenas estão dentro dos seus territórios lutando contra o garimpo, lutando contra o desmatamento, lutando a favor de uma educação específica, de qualidade, de uma saúde também que entenda a especificidade dos povos indígenas, enfim, de um território saudável, né, de uma soberania alimentar contra os diversos empreendimentos que estão dentro dos territórios. O meu território hoje tem cerca de 35 empreendimentos que atingem diretamente o nosso território, como monocultura de eucalipto, como ferrovia, como a lama de Mariana. Então a gente precisa tratar sobre essas questões relacionadas aos povos indígenas, entendendo as especificidades, porque diariamente essa violência contra a nossa existência e se a gente não corresponde
a um estereótipo do que é o indígena, a gente acaba sofrendo esse racismo. E se a gente corresponde ao estereótipo, a gente não é legitimado quanto à nossa fala, quanto à nossa existência. A gente tem que provar diversas vezes sobre a nossa inteligência, né? Porque é isso também. Então, eu acho que é isso, assim, a violência vem e parte principalmente em relação à sociedade não indígena, aos povos indígenas, principalmente quanto a essa ignorância sobre a realidade que os povos indígenas vivem hoje. Recebemos hoje aqui no Rolê ICL o Abrigo Indígena, falando com o Danilo Tupiniquim, cofundador do Coletivo Tibira, para falar da importância da visibilidade tanto dos povos originários, tanto quanto dos LGBTs indígenas. Danilo, obrigado por ter vindo ao Rolê ICL. Querendo voltar, a casa é sua. Só chamar que tem espaço aberto. Danilo. Eu que agradeço, viu, pessoal, pelo espaço. Eu acho que é de suma importância trazer essas discussões para furar bolhas, principalmente, né, para levar essa discussão. Como você falou mesmo, mês de abril indígena, né? Dia 19 foi o dia de resistência e visibilidade dos povos indígenas. Dia 22 comemora-se, sei lá, a questão do descobrimento, da invasão do Brasil. Então, é de suma importância trazer essas discussões para desmistificar, decolonizar mentes, né, enfim, e trazer essas discussões para dentro das diversas bolhas para a gente conseguir levar o que é a realidade dos povos indígenas hoje. Convido vocês e quem está assistindo, quem está ouvindo, a participar de mobilizações, a apoiar a causa indígena e apoiar, eu quero dizer, a estar presente também dentro das mobilizações, ao lado dos povos indígenas, que eu acho que é dessa forma também que a gente consegue trazer uma luta coletiva. Agradeço pelo espaço e estou à disposição sempre que quiserem e convidarem a gente, viu? Obrigado, Danilo. Um abraço para você. Obrigado por ter participado. Quem quiser, siga o Danilo nas redes sociais aí. É Danilo Tupiniquim. Só achar no Instagram lá, que vocês acham. Google Noblar, vamos aproveitar. Você trouxe dica cultural hoje? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de beber, morar, pã. Eu não vou beber, morar, mas trouxe dica cultural, Guga Noblar. Então, trouxe sua dica? Trouxe a sua dica? Eu quero ver a sua enquanto eu penso na minha. Letícia. Qual que ele vai indicar hoje? Letícia, vamos ver. Qual stand-up comedy? Letícia, por favor. Minha dica, gente, vai ser o álbum minto. Livro! Tá sabendo bem! Livro, gente, livro. É porque eu mudei de cara, assim. Vai ser o livro que eu amo. O Alquimista, do Paulo Coelho. Tu vai indicar O Alquimista, do Paulo Coelho? Sim, pois eu amo, eu leio sempre. A sua indicação é O Alquimista, do Paulo Coelho. Gente, eu leio sempre, eu amo. Eu não defendo Paulo Coelho, tá aí minha defesa. Não gosto, mas eu amo o Alquimista. Se você não leu, ainda não te falta isso. Você não gosta do Paulo Coelho. Opa! E você vai indicar O Alquimista. Sim, pois eu amo o livro Alquimista, acho que ele arrasou. Ai, te falta ler esse best-seller. Não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Ô, Vitão, sua segunda dica do dia, por favor. Minha segunda dica do dia é pra galera do Rio de Janeiro, pra essa galera carioca aí que tá sem fazer nada amanhã, vai ter o Festival Gigantes. Eles nunca BK. fazem muita coisa lá. Eles vão pra praia, né? Mas aí quem não for pra praia pode ir no Festival Gigantes do BK, que é um rapper absurdo e tem um line-up muito bom de rap nacional, rap internacional, pessoas do Brasil inteiro. E essa é a minha dica pra quem tá de boa amanhã. Muito bem. Pensou na sua dica, Guga Noblar? O Luizinho trouxe dica? Não. Faça a sua. Eu tava procurando um livro chamado A Ordem do Dia, que é um livraço, mas como ele não tá aqui, eu não vou falar dele. Eu não tô achando, ele deve estar lá, não sei onde eu joguei o livro, mas eu tô adorando, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, o momento que os empresários se rendem a Hitler. Lá tem um monte de empresa que a gente até hoje compra produtos dessas empresas, mas quando aconteceu a virada que Hitler assumiu o poder, eles se renderam ao Hitler. Ele sabia que o Hitler era um maluco, mas estava mais preocupado com o capital. Então são as reuniões do Hitler com esses empresários e a rendição deles, né? Eles sendo subjugados por Hitler. Esse é um livro, já estou contando, né? Qual que é o nome? Se chama... Vocês conseguem achar a capa dele, A Ordem do Dia? Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Tá aqui, ó. Tranquilidade. É do Millard, deixa eu ver se eu consigo mostrar a capa dele. Beleza. Vai dar super certo. Dá pra ver, claro. Aqui, Opa!
Claro, dá pra ver. Claro, dá pra ver. Sim. Eric Villard, A Ordem do Dia, venceu o prêmio Concours, porque é um texto que quando você começa a ler, velho, você lê 3 vezes a mesma página. Você se encanta tanto com a maneira como ele escreve. Quem gosta de escrever acha tão do caramba que você lê, lê de novo, porque é muito bem escrito. Além de ser uma história que a gente precisa entender, né? Os empresários, o capital se rendendo ao nazismo. Então corram atrás desse livro, é demais. O resto da equipe trouxe dica aí, não? Luizinho, Alex? Não. O Alex vai falar, Palmeiras e Ele acabou de falar, Bolívar. jogo Palmeiras e Bahia domingo. Eu imaginei que a dica cultural do Alex seria essa. Uma excelente dica, Alex. Eu vou dar 2 dicas na falta de uma. Primeiro, Guga Noblar, eu uso esse programa para educar as pessoas para o viadismo, né? Para o universo LGBTQ+. Primeira dica é o documentário Paris is Burning. Já assistiu, Guga Noblar? Não, eu vou ver. Você já assistiu, Vitão? Tenho certeza. Vitor já assistiu. Já. O Paris is Burning é um documentário de 1990 que conta a história dos ballrooms, dos bailes LGBTs em Nova York, nos anos 80. Então, assim, belíssimo documentário. Quem vê RuPaul's Drag Race, se você não vê, assista também, que é um excelente reality show. Muito da cultura LGBTQIA+, dos Estados Unidos vem da cultura ballroom, essa cultura aí dos anos 80, 90, as expressões e tal. Então, é um documentário, se não me engano, tem no YouTube pra ver, viu? Não precisa nem entrar em streaming. Tem no YouTube de graça, legendado, o documentário Paris is Burning, de 1990. Em 2016 foi selecionada pela... Tem, né? Em 2016 foi selecionada pela National Film Registry, a Biblioteca do Congresso, como cultural, histórica e esteticamente significante. Então, quem não viu Paris is Burning, tem no YouTube, dá pra ver, documentário de 1990, fenomenal. E a minha outra dica, para quem está em São Paulo, o Vitão deu uma dica do Rio de Janeiro, vou dar uma dica de São Paulo. O Que Meu Corpo Nu Te Conta, uma peça que estreia hoje. A peça, ela é dirigida e escrita pelo Marcelo Várzea, meu amigo, ator, um beijo pro Marcelo. Estarei lá hoje, inclusive, na estreia da peça. É uma peça que utiliza autoficção para abordar temas como assédio sexual, machismo, etarismo, gordofobia, racismo, infertilidade, compulsão. Os artistas se revezam a cada sessão, vão expondo suas histórias de forma direta, através de mini-solos confessionais, revelando como esses temas se manifestam nas suas vidas e como eles marcaram suas experiências. Então, só para dar o serviço certinho aqui, a peça começa hoje no Teatro Manás Laboratório, a partir das 9 horas da noite. Então tem sextas, sábados e domingos. Então a peça O Que Meu Corpo Nu Te Conta. Um beijo para o Marcelo Várzea. Estarei lá, a classificação é 16 anos e o teatro fica na rua 13 de maio, 222, na Bela Vista. Então, quem for de São Paulo, vá lá assistir esta belíssima peça. Dito isso... Príncipe, só aproveitando só, enquanto a gente está na dica cultural, que no final do programa vai ter Que Música é Esta, com Berrante, pediram para eu tocar heavy metal hoje. Será heavy metal, não vou dizer qual banda. Tá bom. Então aguardem o final do programa, que hoje tem... Qual é a música heavy metal? O Nelo DVN diz que o corpo dele fala que ele precisa de 18 horas de sono, o meu também. A Lígia Medeiros fala, como Pose, a série Pose fala sobre a cultura de ballroom. Só que Paris is Burning é um documentário, mostra pessoas que efetivamente estavam lá. E a Sofia Camargo diz, William, eu não gosto de você, mas admiro o seu trabalho. Muito obrigado. Roda a vinheta. Ai, Guga Noblar, vamos pra onde agora? Vamos pra macetada, que não vai dar tempo de trazer tudo, Letícia. Teremos que escolher aqui. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre o jogador que sofreu homofobia? Que o Guga sugeriu uma pauta. Vamos lá, o Guga, 2 anos de rolê CL, o Guga nunca manda uma pauta. Aí ele mandou uma. Então pode ser qualquer coisa. Nós vamos colocar o Guga que sugeriu. Então, Guga Noblar,
Uma cartilha produzida para reduzir os danos e os riscos de violência policial contra jovens usuários de drogas foi alvo de polêmica e teve sua participação suspensa no prêmio do Ministério da Justiça. A medida veio após pressão dos bolsonaristas contra a cartilha. Ela foi feita pela Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. A cartilha deu ruim, fica frio. Traz orientações para evitar abordagens violentas como evite andar sozinho, prefira locais menos visados por policiais e não carregue grandes quantidades de drogas. Mesmo com foco em redução de danos, os conservadores criticaram aí a cartilha que estava disputando o prêmio Maria Lúcia Pereira, organizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então a cartilha aí sendo atacada pelos bolsonaristas. A gente falava sobre isso ontem, né, Guga? Sobre a importância. Gente, é só olhar onde funciona. Olha para Portugal. Portugal descriminalizou as regras, regulamentou como é que você pode carregar, o que você pode portar, o que você pode usar. Não é nem. Eu sou um defensor, um ativista pela legalização das drogas, né? Que elas sejam regulamentadas, produzidas com a fiscalização do Estado, como é com álcool, como é com tabaco, como é com outras drogas que já são legais. O açúcar, gordura. Então, assim, que o Estado regulamente, fiscalize, dê acesso à saúde e educação para as pessoas, para que elas escolham usar ou não usar, e se forem usar da forma que cause menos dano possível ao seu organismo, e em especial a outras pessoas. Essa cartilha aí é um excelente trabalho aí feito pelo pessoal de Minas Gerais, mas claro, Guga Noblar, você fala nesse assunto, essa galera aí que se entope de cheirar até o cu fazer bico no privado, né, no off, mas aí nas redes sociais ataca qualquer medida que seja para contenção de danos. Mas o príncipe William, que ele tá falando dos caras cheirar, eles são muito hipócritas, né? Ele a turma da família, mas tem 10 amantes, contra a droga, mas cheira pó escondido mesmo. Inclusive, quem começou o movimento da extrema-direita no Brasil, se você for olhar a MBL, se você for olhar toda essa extrema-direita aqui, todos esses grupos de influenciadores da extrema-direita, o embrião dessa bosta toda se chama Revoltados Online. A primeira página de extrema-direita que viralizou no Brasil se chamava Revoltados Online, inclusive Kim Kataguiri já fez alguns serviços para eles, e o Revoltados Online, o cara que criou o Revoltados Online, ele sumiu agora, ele tá sumidinho, mas ele era famosinho no início das redes sociais. Ele desapareceu e ele começou a ser atacado pela mídia, e uma das histórias era exatamente cocaína, ele era um cheirador de cocaína, eles montaram aqui em Brasília um acampamento para pedir o impeachment da Dilma, ficaram aqui acampados em frente ao Congresso Nacional e ele ficava cheirando pó em frente ao Congresso. Essa história já virou notícia. Todo mundo sabe, é real, não estou contando um bastidor, isso já foi noticiado inclusive. Então, se você for pegar o Revoltados Online, que é o embrião da extrema-direita no Brasil, o nome do cara lá, que eu esqueci, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, o cara que fazia o Revoltados Online era um cheirador de pó conhecido nacionalmente. Marcelo Reis, exatamente. Marcelo Reis. Ele mesmo. Enfim, é um exemplo de um hipócrita que cheira pó, mas fica bancando Deus, pátria e família. Bora mostrar pra tomar processo mesmo. Não tem problema, porque ele fala disso. Ele mesmo assume que era um cheirador. Essa história não tem nem como dar processo. Então, assim, essa história agora que a gente mostrou da cartilha, essa cartilha é mais ou menos naquela pegada do vamos educar os jovens, por exemplo, com relação à gravidez precoce. E aí você ensina, se for transar, faz assim, faz assado. É nessa pegada, é para educar, é para informar. E aí eles estão, claramente, se você ler a cartilha, é mais focado até em quem fuma um baseado, porque maconha está se tornando legalizada, em parte já é legal. E ela explica como se comportar, claro, seguindo a lei. A lei diz que você tem uma quantidade, que você... Enfim, essa cartilha é nesse intuito. E aí estava sendo premiado por uma secretaria do governo. E o que aconteceu? A extrema-direita criou a nova mamadeira de piroca. Está dizendo que essa cartilha foi feita pelo governo Lula para proteger traficantes. A extrema-direita está vendendo essa mentira. Então a gente
que luta contra a desinformação, precisa ter noção de que isso está acontecendo, porque está virando uma pauta da extrema-direita, tanto que a secretaria suspendeu a premiação, e a extrema-direita está vendendo essa história de que o Lula, que o governo que criou a cartilha para proteger traficante, então já fiquem espertos, é a nova mamadeira de piroca. Aqui no nosso chat, a Sandra Natal, é verdade. Maconha segurando. Vai, novinha safada. Era tudo bicudo. Tainan Ramos, Marcos Duval, eternamente tecado. Foi a Tainan que falou, viu? O Podre Sujar, o Xerécio das Neves. Quem é essa pessoa? Eu não sei. A Juliana Duarte pergunta se esse aí que namorava Zambelli, não tem a menor ideia. A Gladys Garcia são os cidadãos de bem. Aí o Bavaristo fazer ritual nazista também pode. Para eles pode. Tem gente que defende até que exista partido nazista. Tem pessoa aí que defende. E o Éder diz: William, esse seu look está um horror. Passe aqui no meu brechó no Jardim São Luís que te dou algo melhor para vestir. Caralho, me tirou para porra. Cada dia aqui a galera me atinge demais, me ofende demais nesse programa. Eu não sei porque eu faço ainda. Vamos para o melhor que você não viu. Guga Noblar, eu estou trazendo uma pauta muito polêmica no nosso melhor que você não viu. A Letícia, que é carioca, e vocês sabem que o humor do carioca é muito questionável. Peraí, é um humor do mundo inteiro. Você vai gritar mais? Inteiro. Você sabe que você tá com o microfone, né? Você não precisa gritar. Pode falar assim, ó. No tom é o meu tom. É o tom do Rio, irmão. A Letícia trouxe pra gente um negócio que ela se desespera de rir. Você já viu os memes criados por inteligência artificial, conhecidos como Italian Brain Rot? Que analisaram. Você viu isso, Guga Noblar? Diz o roteiro aqui, fizeram a graça do povo e não do William. Vamos entender o que é primeiro esse negócio, por favor. Alguém pega um conceito de inteligência artificial, joga LSD na fonte de dados e faça um gato com corpo de peixe andando na praia com pernas humanas e com cara de quem paga boleto. E a IA responde com isso. Trulimero, trulicina. Il pretiletin in piscina. Entrega a coisa mais absurda e perturbadoramente linda que você já viu. Você não sabe se ri, se chora ou se imprime pra colocar em algum quadro. É surrealismo puro, só que feito por uma máquina que claramente precisa de ajuda psicológica. E o melhor, as imagens não têm contexto. Ninguém sabe de onde vem, quem pediu ou nem pra que serve. Elas só aparecem e o povo aceita. Tipo isso aqui. Chimpanzini, bananini. Uá. Um macaco com um corpo de banana. O que isso significa? Não sei. Mas eu amei! E é isso que me assusta. A estética é sempre assim. Fundo de floresta épico, luzes cinematográficas e um animal com cara de quem tá refletindo sobre o sistema bancário. Aí a mistura é coisas que não tem nada a ver pra tá tudo ali junto. Faça um tubarão andando na praia com tênis da Nike. E ela faz. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna, Ornella Lecca Cappella. E a gente só aceita. Ninguém questiona. E todos têm essa pior. Essa dublagem bonito. Essa locução italiana, Guga Noblar. Ah, é? Você já tinha visto isso? Não, né? Tu é velho. Visto, tu é velho que nem fazer. eu. Tu é velho que nem eu sei que tu é velho que nem eu. Aí, o Guga Noblar. Meio cigarro de maconha. Viralizou na gringa influenciadores indo na rua perguntando qual as pessoas preferem. Põe aí. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Se animan a jugar? No. ¿Chimpanzini bananini o vaca Saturno Saturnita? Vaca Saturno Saturnita. Vaca Saturno Saturnita o ballerina cappuccina? Vaca Saturno Saturnita. Vaca Saturno Saturnita o Lirili Larila? Lirili Larila. Lirili Larila o Tun 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 Saur? Lirili Larila. Lirili Larila o Trallallero Trallala? Trallallero Trallala. Trallallero Trallala. Isso não faz nenhum sentido. O brr brr patapim. Brr brr patapim.
A galera Isso não tá faz gargalhando aqui no Twitter. Isso não faz nenhum sentido, Guga Noblar. E aí, Bombardino Guccini ou Capibara Bombardini? talvez, isso, sei lá, eu tô velho, O mano. assassino cappuccino. Eu quero gargalhar mais. Eu queria Talvez- que vocês escolhessem. Talvez eu sei. Vai, bora. Põe essa porra aí. Tung tung sahur, or bur bur patapim. Burr, patapim. Escolhe aí, Guga Noblar. Burr ficou zoado. Se bem que o Tung Tung tem um taco de beisebol na mão, ele é violento. eu gostei. Ele é violento. Eu vou no Tung Tung. Tung Tung é porradeiro. Burr. Gostei. La vaca Saturno Saturnita, or girafa celeste. La vaca Saturno Saturnita não, Não, faz la nenhum vaca. sentido. La vaca é melhor, né? bizarro, né? Tralalero uns tralala, or trulimero trulicina. Trulimero, trulitina. Parece é gato. Gato é melhor. Gato é menos violento. O gato é muito bizarro. Ele é bizarro. Bombombini guzzini, or bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Não, eu vou no vou no Zunguzini, o Guzini. O de cima, que é um bom Leonelli cactuselli, or aiel cacto hippopotamo. Aí o cacto vou ter uns pezinhos, cara. Eu ia no leão, claro. Não, o hipopótamo. Tripitropi, or ballerina cappuccina. Tripitrop, eu gosto de gato. Tripitrop. Bobrito bandito, or burbaloni luliloli. Burbalone, luliloli. E aí, vou no Guga, bandido. os jovens, Bandido. você tinha que ver, não, pera. Você tinha que ver os jovens aqui da nossa equipe. Bota aí, Vitão. Bota a imagem de vocês. Aí os jovens da nossa equipe, você não tava esperando por isso, né, Vitão? Não, não tem mais. Eles se divertem. O Vitão não conhecia. Você achou graça desse negócio? Mano, não. Eu não. Mentiroso, ele tá se mijando de rir Eu aqui. não achei. Pior que não tô. Eu não achei nenhuma. Você achou graça, Guga Noblar? Porque parece que os jovens gostam muito disso. Olha. O Vitor Hugo realmente, perguntou: o operação- que tá acontecendo? Eu também não sei, cara. Eu não sei o que é isso. A gente não faz parte da geração TikTok. Mas, assim, eu fiquei com O Luiz vontade. gostou. Você nem é Eu tão quero jovem sair. assim, Luiz. Você é calvo. Peraí. Nem é tão Pois jovem é. assim. É. Há pessoas mais velhas do que eu, há calvos no recinto. e eu quero é usar isso, na real. Eu quero usar para criar agora. Eu vou fazer criar uns memes zoando o Bolsonaro, talvez, e fazer uma dessa. Bolsonaro. Dever gado, de casa Bolsonaro, seu, tá? Trazer Bolsonarito, intestinito Bolsonarito. preso. Imagina eu fazer isso lá na porta. A gente ri do que é déficit. ridículo, entendeu? Não é que é engraçado. A gente. É tipo o Guga. O Guga tá aqui participando do programa e eu não dou risada das coisas que ele fala porque é engraçado. Eu digo porque é constrangedor, awkward. É awkward. É isso. Essa é a graça. Ser esquisitão. É. Vamos lá na porta. Vamos fazer essa com eles? Vamos pegar umas lá. Vamos fazer. Né? Ô, Só ô, o Bolsonaro. Ô, Letícia, tá feliz? Trouxemos o negócio. Pronto. Falamos do tralelá. Não dá mais tempo. Mostra no Brasil. como é que tá. Mostra aí. Põe no Brasil, então. Só pra nós mostrar que tem que chamar os documentários. Mostra. Põe aí, ó. O Flamengo fez, ó. Nel dicembre dell'81 mette gli inglesi al volante. Um urubu de tênis. Foi ela que que fez? engraçado. Foi o Iac, a Iac fez, o Flamengo que fez. Não, mas foi o a Flamengo, foi o Letícia? Flamengo. Não, foi o Flamengo. Ah. A Letícia é botafoguense. Acredite se quiser. Olha. Botafogo é meu time no Rio. Adoro o Botafogo. Por isso você tá errado. Ah, calma, eu não quero mais, eu tô cansado. Essa semana foi uma desgraça pra mim. Eu tô tão cansado essa semana. Coitado! Mas graças a Deus, ela está acabando. E antes dela acabar, chamaremos para mais uma estreia no ICL, Guga Noblar. Faltam 2 dias, no domingão, estreia a série investigativa do premiado Chaim Litevski. Lesse Litevski, está escrito no roteiro. Folha Corrida, que mostra como o Grupo Folha apoiou o regime da ditadura militar. Os aparatos de repressão. Não só apoiou, emprestou carro, fez uma putaria. Produzido pela Terra Firme Produtora, que conta com o apoio da Cinemateca Brasileira, baseado em uma pesquisa do Ministério Público em parceria com universidades públicas. Domingo, Guga Noblat, vai estar aqui
o Leandro Demore, o Lelandrine Demore e o Duduardo Morerele fazendo aí, mais de 100 mil pessoas já se inscreveram. E se você que está assistindo ainda não inscreveu, você é o quê? Um otário. Hoje não tem prêmio. Assim. Hoje o prêmio é não ser um otário. Que é de graça para assistir documentário. Primeiro episódio, série documental de 4 episódios. Primeiro você vai ver de graça. Domingo, 8 horas da noite. Mas para conseguir um ingressinho, não tem que pagar. Tem que só se inscrever, Guguinha. E se inscrever. Tem que se inscrever, meu querido Marcos Campos, César Augusto Souza, que já está inscrito, Beta Maia, que perguntou do Berrante, e vamos tocar no final do programa, já, um heavy metal com ele. Se inscrevam lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar o Vitor Thiago também, o Fábio Tomás, a Sandra Hortai, a Lidiane Falcone, a Sofia Camargo, a Tayane Miranda, todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Olha, a galera do jornalismo, ouvi aqui ó, de bastidor, que eu tô contando, tá todo mundo aguardando. E eu não tô falando isso pra puxar o saco do canal que eu trabalho, adoro e amo. Te amo, Van Damme, não é pra puxar o saco, é porque realmente tá foda. Então assistam, tá foda, vocês vão adorar. É uma parte da história do Brasil e finalmente alguém tocando nesse assunto e mostrando a imprensa, e essa imprensa tão poderosa que é a Folha de São Paulo, nesse momento que manchou a história da Folha. Até hoje tentam se desculpar e se redimir, a Folha sendo parte também do golpe militar. Então, eu tô realmente ansioso e estarei com vocês. Então se inscrevam lá no roleicl.com.br. Dito isso, estamos terminando mais uma semaninha. Semana que vem, graças a Deus, feriado. É semana que vem? Feriado? Semana que vem, né? É, Semana mas que aqui vem. agora a gente vai ter a reprise do Investidor Mestre. Então E não agora- saiam daqui. Que feriado que é semana que vem, Cris? Ah, você vai descobrir quando chegar. O dia que você não comemora, que é o dia do trabalho. Dia do trabalho, que você não... dia do trabalho. Você não trabalha, né? Então, semana que vem tem Rolê CL segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não tem. E vocês vão se despedir com a musguinha do Guga Noblar. Heavy metal. Coloquem aí no chat. Heavy metal, esse é um clássico. Quem diria que o maior jornal do Brasil apoiaria a ditadura militar? Sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Pois é, isso aconteceu. E por muito tempo, essa história ficou escondida. Mas agora, documentos e depoimentos inéditos estão vindo à tona. No domingo, 27 de abril, às 8 horas da noite, o ICL vai exibir com exclusividade a série documental Folha Corrida, uma produção dirigida por Chaim Litevski, o mesmo diretor do premiado Cidadão Boylicen. Essa série mostra o envolvimento do Grupo Folha com o regime, inclusive oferecendo suporte logístico e material para as ações da repressão.